Olá, estamos no quarto vídeo da nossa série de razão e proporção. Hoje nós vamos falar de grandezas diretamente proporcionais. A gente já viu um pouquinho, né, sobre diretamente proporcional no vídeo sobre regra de 3. Então, grandeza diretamente proporcional são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação de outra numa mesma razão. Então, se uma dobra, a outra também vai dobrar. Se ela ficar na metade, a outra também será a metade, tá? Então, numa mesma razão. Coloquei um exemplo aqui bem simples, só para vocês verem como acontece. Então, se 3 cadernos custam R$8, montei a minha famosa tabelinha. O preço de 6 cadernos custará 16. Por quê? Porque daqui para cá, olha, eu dobrei o número de cadernos. Então, se eu dobro o número de cadernos, eu vou dobrar o preço, né? Quanto mais caderno eu compro, mais eu pago por esse caderno. Então, se eu dobrei a quantidade de cadernos, eu vou dobrar a quantidade, o preço, eu vou dobrar o preço. E aí eu vou aproveitar essa tabelinha para fazer uma coisa diferente. Se eu compro, por exemplo, 3 e depois eu compro 12, do 3 para o 12 eu multipliquei por 4. Então, o preço também será multiplicado por 4, tá? Isso é ser diretamente proporcional. Eu consigo saber o que acontece com o preço de acordo com a quantidade de cadernos, tá bom? Coloquei um exemplo aqui bem simples também de diretamente proporcional. E aí a gente vai analisar, né? Vamos supor que a gente não saiba que esse problema é diretamente proporcional e vamos analisar isso. Para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Tabelinha, distância e combustível, 300 km, 30 litros. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? E aí tem uma segunda pergunta, com 120 litros. Então, a princípio, eu vou riscar essa daqui, tá? Vamos focar na primeira pergunta. Então, vamos lá. Se eu aumentei a quantidade de combustível, eu vou conseguir andar mais com o carro, né? Vai aumentar o meu quilômetro rodado, certo? Então, se eu tenho mais combustível, mais distância eu posso percorrer, diretamente proporcional. E aí, vocês podem analisar já aqui na tabela, esse caso é bem simples da gente ver, né? O que aconteceu aqui do 30 para o 60? Qual é a nossa razão aqui? A nossa razão é 2. Por quê? Porque eu multipliquei aqui, eu dobrei esse valor. Se eu dobrei esse valor e é diretamente proporcional, então aqui eu também vou dobrar esse valor. 300 vezes 2, 600. E aí, a gente pode fazer a mesma coisa aqui no terceiro, ó. Vou apagar tudo, tá? E aí eu vou fechar essa segunda pergunta e vamos analisar essa nossa segunda pergunta aqui, olha, o que acontece com o combustível daqui para cá? Então, de 30 para 120, bom, eu posso dividir, né, o 120 por 30 e eu vou encontrar 4. Então, significa que eu vou multiplicar por 4 e a distância também estará multiplicada por 4. 300 vezes 4, 1.200, tá? Tem outra forma da gente fazer isso. Vamos apagar tudo? Então, eu vou apagar tudo. E aí, vamos lá. Vou fazer só com a primeira pergunta, tá? Vamos apagar isso aqui. Vamos resolver isso aqui como a gente estava resolvendo com a regra de 3, tá bom? Vamos supor que não seja tão simples assim a gente encontrar essa razão. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês fazerem em todos, para ir se habituando a simplificar, né? É simplificar a razão. Então, vamos simplificar aqui dividindo por 10 primeiro. 30 dividido por 10 vai dar 3 e 60 dividido por 10 dá 6. E a gente pode simplificar mais uma vez. Isso é um exercício que eu quero que vocês façam. Divide aqui por 3 e aqui por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Pronto. Se vocês fizerem a simplificação com uma razão, já está ótimo, já vai reduzir as contas de vocês, tá bom? E aí, como é diretamente proporcional que a gente já viu, é só eu escrever 300 está para x, assim como 1 está para 2. E aí, a gente faz a nossa multiplicação, né? A nossa regrinha de 3, que a gente já está acostumada. X vezes 1 dá x.
e 300 vezes 2. Vou fazer devagarzinho, tá? 300 vezes 2. Quanto que é 300 vezes 2? 600. Que foi o que a gente já tinha encontrado, né? Era o dobro. Mas só para vocês saberem. 300 o quê? É só olhar aqui na nossa tabelinha. 300 quilômetros. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei um exemplo que vocês vão ver muito quando estudar a grandeza diretamente inversamente proporcional, que é dividir um número em partes diretamente proporcionais. Imagina que eu vou cozinhar, tá? E eu tenho 1 litro de leite para fazer 3 receitas. E eu preciso dividir esse leite de forma proporcional para que eu consiga fazer essas 3 receitas utilizando esse 1 litro de leite, tá? E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que encontrar um número que vai ser a nossa constante de proporcionalidade e que vai me ajudar a dividir esse valor nessas partes que eu preciso. No caso aqui, 2, 4 e 6. Então, vamos lá. Esse K aqui que eu estou usando é a constante proporcional, é que vai tornar essa divisão proporcional. Então, quando eu somar essas partes aqui que eu dividi, tem que dar o 396. No caso do exemplo que eu dei da cozinha, tem que dar 1 litro de leite, porque eu só tenho aquele litro de leite. Então, eu tenho que dividir eles de forma proporcional para cada receita. E no final, quando eu somar aquilo ali, vai ter que dar 1 litro de leite. Não pode faltar, né? Porque eu só tenho aquilo. Então, somando 2K mais 4K mais 6K, eu tenho 12K. Isso aqui é uma equação do primeiro grau simples, né? O 12 está multiplicando, passa para lá dividindo, tá aqui. E quando eu divido 396 por 12, eu encontro 33. Essa é a minha constante proporcional. Significa que se eu fizer 33 vezes 2, 33 vezes 4, 33 vezes 6, eu encontro em quantas partes eu vou dividir o 396 para quando eu somar eu encontrar o 396, tá? Então, vamos lá. 2K, né? 2 vezes 36, dá 66. Então, essa é uma divisão. Vamos supor, se fosse lá na receita que eu vou usar, esse 1 litro de leite seria, por exemplo, uma xícara. Vou usar uma xícara para essa receita. O 4K, 4 vezes 33, deu 132. Então, para a próxima receita, eu vou usar 3 xícaras. E, por fim, 6 vezes K é 6 vezes 33, que dá 198. E aí, quando eu somo esses números, que são as xícaras que eu usei, eu vou encontrar 396. Então, prova real. Prova real para saber se vocês acertaram é somar isso aqui e encontrar o 396. A gente vai fazer mais exercícios sobre isso para vocês entenderem melhor como funciona, tá bom? E aí, nesse vídeo eu vou parar por aqui. No próximo a gente vai ver grandeza inversamente proporcional. E depois que eu terminar de explicar toda a parte do conceito, a gente vai exercitar. Até o próximo vídeo.